Segunda-feira, 27 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias diário. Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem. Aqui seguimos com sol, aquele frio do começo do domingo foi só uma bobagem, passou, voltamos a ter dia claro, temperatura ótima, o ar tá seco, né? Mas eu sou de Brasília, estou acostumado com isso, né? Então bebe água, aproveita agora, enquanto eu estou falando blá 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 do começo aqui do Climatias, vai lá, vai na cozinha, pega um copo d'água, uma água aí que está do teu lado. Não, você tem uma garrafinha de água ali do lado, sempre está sempre hidratando o seu corpo, não custa lembrar. Beba água. O Climatias de hoje é sobre cinema, porque é segunda-feira, e além de eu falar de um filme, primeiro curta que eu falo na história do Climatias, curta que está inclusive no YouTube, e eu conversei sobre ele no papo que a gente teve ontem na videoconferência, né? Para quem não sabe, quinzenalmente eu estou abrindo aí uma discussão para a gente conversar sobre assuntos aleatórios. Tem uma história de fazer um fanzine, tem uma história de fazer um curta, pode ser que saia um livro, um site coletivo. Enfim, mas o mais importante é o clima de conversa que a gente tem aí, trocando ideia, trocando referência, cada um em seu canto e cada vez mais gente que eu também convido para entrar na lista de discussão por e-mail, que também acaba alimentando essa discussão de forma contínua. Ontem a gente falou, além dessas possibilidades de construção de algo coletivo, que ainda estão no campo das ideias ainda. Então, se você quiser chegar, dá para chegar. A gente também trocou algumas figurinhas sobre filmes, discos, né? Sempre tem esse momento aí de indicações que às vezes vem do assunto que a gente está conversando. A gente falou bastante sobre quarentena ontem. Nem gosto de ficar falando disso, mas enfim, foi um dos temas. Eu puxei, culpa minha. E eu lembrei desse filme que eu vou falar hoje, que é o primeiro curta do Rogério Sganzella, documentário. Depois eu falo dele. E antes de chamar meu convidado de hoje, como segunda-feira é dia de cinema, também é o dia em que eu abro o Cine Ensaio, que é o meu programa com o André Graciotti, programa que a gente discute cinema sobre as mais diversas óticas. E hoje a gente vai falar sobre a duração de filmes e também de séries, né? Tem gente que reclama que não aguenta ver filme de 3 horas, mas assiste uma temporada de 10 episódios de 1 hora, tranquilo. De onde vem isso, né? Por que as pessoas... originalmente os primeiros filmes eram curta-metragens, tinha no máximo 15 minutos, de uma hora para outra os filmes chegam a ter 2 horas, ou até você pensar que, tipo, sei lá, os filmes da Marvel são uma série que a gente vê no cinema, cada episódio tem 2 horas, né? Porque contam uma mesma história. A gente está nessa fronteira aí do audiovisual, né? A gente fala um pouco disso, mas o foco central é justamente na questão da duração. Você aguenta assistir um filme de 12 horas? Mas uma temporada de 12 episódios de 1 hora você aguenta, né? Você não dá pause? Pode dar pause num vídeo longo desses? A experiência não pressupõe se assistir ele em sua duração? Enfim, algumas questões que eu e o Graciotti comentamos. Esse vídeo já está no ar desde a sexta passada, mas para quem colabora com o meu trabalho. Se você quer colaborar com o meu trabalho financeiramente, não importa a quantidade de dinheiro, é o bom e velho vai da sua consciência. Me dá um salve lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com. É o mesmo lugar que você pede para participar da próxima videoconferência coletiva. Também pede para se inscrever na minha newsletter, que eu publico toda quarta-feira. E também pode mandar a sua dica em vídeo, hein? Tem um monte de nego aí que me falou, e aí? Não, pode deixar, semana que vem, estou agilizando aqui. Eu só vou publicar vídeo, porque eu estou pedindo dicas em vídeo dos espectadores do Climatias. E já me mandaram, mas enquanto eu não tiver 5 eu não publico. Então tem uma galera ali esperando por culpa tua. E já tem gente o suficiente que me falou, não, pode deixar, eu resolvo isso logo. Para de procrastinar, cara. Pega um tempinho ali,
põe o celular para filmar, 5 minutinhos, manda a ideia e me dá um salve lá no trabalhosujoporemail@gmail.com. Matias, está aqui o vídeo, manda no e-transfer, anexa. Quero saber o que você quer indicar para as outras pessoas. E antes de eu falar sobre o curta, que é o meu assunto de hoje, vou chamar aqui o grande Chicão Montofano da Belas Dicas para começar essa semana. Diga lá, seu Chicão. E Matias, obrigado aí pelo convite para participar desse Climatias. Bem, minhas dicas, eu ia começar dando uma dica de som mas você já deu, que é esse sonsaço de escasso que o Negro Léo acabou de lançar, Desejo de Lacrar, que eu tenho muita honra de participar, porque o Léo, né, eu sou tecladista do disco, e o Léo, né, na verdade é um dos meu maior ídolo, eu acho, musical, o compositor contemporâneo que eu mais admiro na canção brasileira. Eu acho que é um cara que mais traça novos caminhos para se pensar canção hoje em dia. Então, como você já disse, eu vou... Na verdade, minha dica principal, então, vai ser outro disco que eu participei, mas não toquei 2 faixas só, mas também muito privilégio, só a Laura de músicos muito talentosos, Vitor Cabral na bateria, Alberto Continentino no baixo e em alguns violões, guitarras, João Herbeta na guitarra, Dudinha no baixo também. Só tem fera nesse disco, que é o disco novo da Silvia Machete, chama Honda. A Silvia é uma artista carioca que já tem vários outros trabalhos anteriores, mas ela sempre teve um lance meio de comédia, assim, né? Sempre fez era um trabalho sempre com bastante humor nas músicas, nas atitudes, nas letras, e o Honda é uma virada, assim, na carreira dela, nas direções também. É uma sonoridade, assim, de soul music, né? Muito inspirado nos Tim Maia 76, 77. Tanto é que um dos únicos covers do disco é a música que abre o disco do Tim Maia 76. Aliás, 2 discos maravilhosos, poucos conhecidos do Tim Maia, Tim 76 e 77, né? Que a primeira vez que eu ouvi o Tim Maia 77, eu ouvi e falei, nossa, mas quem é esse baterista tocando, cara? Nunca ouvi um disco brasileiro com uma pegada tão soul americana, norte-americana, estadunidense, né? E aí eu fui ver quem era, e é o próprio Tim Maia tocando bateria, né? Nesses 2 discos, aliás, os Tim 76 e 77. Vale a busca aí e vale ouvir o Honda. Eu fiquei totalmente viciado, fiquei ouvindo esses discos no loop durante alguns dias. E vou dar mais 2 dicas rápidas, que são outras músicas que eu gravei. O cara fica falando só a música que gravou, mas são músicas que eu gravei antigamente, antes da quarentena, e foi lançado agora. São 2 artistas que estão começando, grandes amigos meus. Um é o Gabriel Edé, e a música é Abismo, vale a ouvida. E o outro artista que eu ia falar chama Henrique Cartacho. Lançou um disco chamado Bai, que na verdade Bai é o apelido que todos os amigos chamam ele em São Paulo, que ele é de Salvador e veio para a Unicamp estudar. E aí o apelido dele é Bai, daí com o nome artístico ele usou o nome dele mesmo e deu Bai, ficou sendo o nome do disco. E a música, eu só toco em uma música desse disco que chama A Vizinha, também é a minha pedida. Henrique Cartacho, A Vizinha. Na parte musical, vou ficar com esses daí. E dos livros que eu ando lendo na quarentena, uma dica era um livro que eu queria reler há muito tempo. Um livro bem carne de vaca, na verdade, mas eu tinha lido com 15 anos e foi um livro que mudou muito minha cabeça e a forma de eu pensar o mundo.
E me mudou assim, eu tenho total. Eu me lembro, eu lendo adolescente e tipo, pensando, nossa, que é esse mundo, né? Que foi 1984 do George Orwell. E, e aí eu reli, foi o segundo livro que que eu li nessa quarentena. E nossa, como pode, né? Como o cara pode ter escrito aquilo, né? Acho que escreveu na década de 40, né? E quando eu li, quando eu era adolescente, imagina, 20 anos atrás, foi em 2000 que eu li. A internet não era tudo isso que é hoje, né? E quando eu li, eu já pensava, nossa, como esse cara tá prevendo tudo isso. Mas ler o 1984 hoje foi... Cara, como ele previu a teletela, porque em 2000, quando ele já tinha webcam, já tinha TV, nem sei se... Não sei, não tinha TV fininha ainda não, de plasma, assim. Mas, cara, ele previu essa TV, que é uma tela de computador, né? Uma tela, é um iPad, né? Que é um bagulho que é fininho e você assiste e tá te filmando ao mesmo tempo. O cara concebeu isso, né? Impressionante. E o momento que ele que eu fiquei impressionado também agora foi tipo que para tudo e tem a professora de ginástica. Então aí vai todo mundo para na frente da tela e fica fazendo ginástica acompanhando. Isso quando eu li não existia isso ainda. E agora na quarentena é o que todo mundo tá fazendo, né, cara? Que previsão maluca esse cara conseguiu fazer. Isso é uma das coisas, né? Tipo, fora todo essa barbárie do autoritarismo, né? Tipo, e que está vivendo hoje de novo, cara. E essa do quem domina é quem controla a mídia, né? Isso do jornal, né? Do o cara reescrever a história, porque hoje tudo tá na internet. Então o cara realmente é muito fácil você reescrever a história, você pegar uma matéria que você escreveu há 5 anos e mudar umas palavrinhas, né? Tipo, cara, isso é bizarro e isso foi assim que esse demônio ganhou, né? As eleições só na mentira da internet, cara. Assustador como o cara previu tudo isso. E outro livro que é bastante pesado, só tensão, tô lendo esse. Li o Apocalipse também. Porra, Chicão. Nossa. Mas eu ia sugerir um outro que eu tô lendo agora, não terminei ainda, mas que eu me apaixonei pela escrita e tá sendo uma leitura maravilhosa, emocionante, é pesado, é triste pra caralho, mas tá. O jeito que a Aline Bay escreve me pegou muito, assim, emocionante. Já chorei, já fiquei arrepiado várias horas. E o livro chama O Peso do Pássaro Morto. Aline Bay, uma escritora contemporânea. Tô gostando muito. Então, essas são as minhas dicas de leitura também. Yeah. Valeu, Chicão, demais. Esse livro da Aline Bay tá me perseguindo. Acho que é a quarta vez em menos de um mês que ele aparece aí. Primeira vez que ele aparece como dica aqui no Climatias. Grandes dicas, não tem problema, né? Dar uma dica repetida, sinceramente. Eu acho que reforça, inclusive, primeiro que não é todo mundo que assiste as dicas, né? Tem gente, e aí de vez em quando me falam isso e eu fico até constrangido. Eu acho que é difícil me constranger. Te maratonei. Ah, perdi o Climatias da semana passada, estava enrolado com outra coisa, aí depois assisti 5, 6 na sequência. Realmente não cogitava que isso pudesse acontecer, né? Mas agradeço aí a audiência, inclusive se você estiver me maratonando agora. E mesmo aos que me maratonam e que eventualmente possam ver dicas repetidas, eu acho que a repetição da dica reforça a qualidade da indicação. É mais um motivo para você sacar qual é isso, disse o Negro Léo, cara. Não tem o que falar. Muito foda. 1984, livraço dos anos 40 mesmo, cada vez mais atual. Chicão também comentou outra coisa que eu estava pensando aqui, além dessa história do livro da Aline Bay e da história dos discos do Tim Maia. Eu já falei aqui que o Tim Maia 76 é o meu disco favorito dele.
E o Tim Maia era um puta batera, cara, impressionante. Você começa a reparar, meu, puta que o pariu. Sabe, o cara que sabe, desce a mão, mas desce a mão levinho, ele só pra pá. Impressionante. Ele só como baterista já tem lá o seu lugar na história da música brasileira, né? Mas não é só isso, né? Felizmente. Tim Maia 66 também, então reforço aí, inclusive, essa dica do Chicão. E reforço o pedido para você mandar também suas dicas em vídeo aqui pro Climatias. Vamos torcer que na semana que vem, de repente, a gente consegue os 5 vídeos de espectadores para a gente continuar essa troca, que segue na lista de discussão e também culmina nessas videoconferências quinzenais que eu estou fazendo. Tanto para ajudar no meu trabalho, participar da lista de discussão, me pedir para mandar newsletter, mandar dica em vídeo e tinha mais uma coisa. Já lembro. E ontem ainda tem isso. Autotune, esqueci o nome do Autotune, que é justamente o software que automaticamente afina os cantores, né? Como o Autotune acaba limpando a sujeira natural, que essa sujeira que mal reconhecida pela inteligência artificial é a essência do timbre característico de determinados cantores. Como eu estava falando ontem, eu tinha esquecido do nome do autotune. Acontece. E, finalmente, vamos falar sobre cinema, né? Já falei do Cine Ensaio, que estreia já já, mas falar sobre o documentário. Primeiro filme do Rogério Sganzerla, personagem crucial na história do cinema brasileiro e marco zero do cinema marginal. O cinema marginal é um cinema que aconteceu em São Paulo, principalmente, e é um cinema essencialmente urbano, que filma muito a cidade, né? É um cinema de crônica e que exacerba uma série de pré-condições que haviam sido colocadas tanto pelo cinema novo quanto pela a lógica da estética da fome, que também começa a prevalecer por esse período, né? Essa coisa do desconforto, né? Do choque, de mostrar o Brasil como ele era cru. Toda essa filmografia da estética da fome começa ali na virada dos anos 50 para os anos 60. Ela acaba ganhando uma força muito grande, né? Tem vários filmes sobre isso, Vidas Secas, O Deus do Diabo na Terra do Sol, não só filmes com essa pegada mais artística, né? Às vezes muitos filmes comerciais também. E o cinema marginal, ele é iniciado por uma turma de cineastas aqui em São Paulo e o Sganzerla é o seu principal nome, né? O próprio cinema marginal, ele começa oficialmente em 1968 com o segundo filme do Sganzerla, que é o filme que ele faz logo em seguida ao fazer esse documentário, que é o Bandido da Luz Vermelha. O documentário, que é de 66, então é tipo um rascunho do que seria o cinema novo. Ele também está longe da estética mais pesada e até da profundidade dos temas, porque é um filme que se passa em 10 minutos, ó, já estou quase o dobro do tamanho do filme, aqui nesse Climatias. Um filme de 10 minutos são dois jovens caminhando pelas ruas de São Paulo querendo escolher em que filme eles vão ver hoje à tarde. E eles comentam sobre cinema e sobre a vida o filme inteiro. O filme é basicamente isso. Não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. É uma grande conversa sobre como está o Brasil naquele começo de ditadura, né? Que algumas coisas dá para fazer, outras coisas não dá. Tá tudo ali na entrelinha, sabe? Não é uma coisa também tudo na cara, mas também captura essa São Paulo com muito cinema de rua, por ser um cinema mais urbano. A gente vê São Paulo, né? Então quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo, consegue identificar alguns lugares da cidade que estão, né? Claro que 50 anos depois, mas
estão ali do mesmo jeito, de alguma forma. E o papo é essencialmente sobre cinema, né? São dois jovens, justamente um descartando o que o outro cogita para assistir. E tem uma cena específica que o Sganzella filma um deles folheando uma história em quadrinhos. É como se isso fosse uma própria metáfora para esse filme, sabe? Como a gente está só vendo isso, folheando a vida de dois amigos que estão querendo ver um filme. A essência cinematográfica desse filme se persiste em todos os filmes do Sganzella e é um filme curtinho, 10 minutos, está no YouTube, o link está aqui inclusive embaixo na descrição do vídeo. Tira um tempinho aí para ver que dá um ar completamente diferente e é isso, 10 minutos que te jogam nesse lugar novo. Essa é a minha dica de hoje e assim encerro mais um Climatias. Lembrando que hoje é segunda-feira e segunda-feira você sabe, né? Dia de festa solo. Festa solo é o Vida Fodona que eu faço ao vivo toda segunda-feira às 9 da noite ali na twitch.tv/trabalho sujo. E lembrei, a outra coisa que você pode fazer pelo Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com é justamente pedir para se inscrever na lista de discussão. Bom, nos vemos mais tarde aí nessa discotecagem lá no Twitch TV. Lembrando que não é só eu tocando, eu não apareço tocando, eu vou conversando com quem participa. E se a gente não se vê mais tarde, amanhã tudo de novo